Muito bem. Vamos fazer hoje um desenho que, bem, completando que ontem vocês gostaram muito do desenho que eu fiz, que eu achei muito fácil de fazer. Mas não é para todo mundo que é fácil, né? Para mim é fácil fazer, que foi o fêmur. Então, hoje eu escolhi um outro osso para desenhar. E daí, para deixar bem legal assim o desenho desse outro osso, eu vou procurar desenhar ele. Gente, é um desenho, eu preciso desafiar a mim mesmo, tá? Então eu não posso fazer um desenho comum aqui. Eu tenho que fazer um desenho que me desafia. Então o desenho de osso que eu vou pegar hoje é das escápulas. Então, eu vou começar a fazer, para fazer esse desenho, eu vou começar a fazer uma divisão. Porque eu quero desenhar as escápulas, sim, mas eu quero desenhar elas dos dois lados. Então aqui eu tenho 25,5. Metade de 25 é 12,5, mais ou menos. Então vai dar aqui assim, nesse lugarzinho aqui. Essa aqui deve ser a metade da página, né? Vou fazer um traçado aqui, leve e suave. E agora vou contornar a página enquadrada aqui. Eu poderia desenhar a escápula só um lado, né? Mas não seria desafiador. Então eu resolvi que eu vou traçar essa escápula a escápula é aquele osso que fica na região das costas, mais ou menos na área dos ombros, e que quando você abre e fecha os braços, ela se movimenta. Bom, à medida que eu vou desenhando aqui, vocês vão entendendo quem é que eu estou desenhando, né? Porque até então eu só estou falando que eu vou desenhar alguma coisa e não tem de vocês o entendimento do que eu estou falando que eu vou desenhar, né? Eu gosto muito desse osso porque ele tem muitos detalhes que a gente pode trabalhar no desenho. Isso é muito interessante. Um osso com detalhes, né? Então é bem interessante trabalhar um osso com mais detalhes do que o fêmur, que o fêmur é um osso mais comum, né? É tipo aquele rosto da galinha, assim. Extremamente mais comum o osso da galinha. Mas a escápula, ela é de todos os ossos que a gente tem, que a gente conhece, eu acho que é o mais interessante, principalmente para o desenho. Vou fazer um desenho anatômico aqui, talvez não fique 100%, né? Mas é bom ressaltar algumas partes desse osso, que são partes que compõem. O próprio osso tem uma anatomia. Existe a anatomia do corpo humano e a anatomia do osso. O próprio osso ele possui fissuras, relevos, áreas mais profundas, áreas menos profundas. Me impressionou muito que vocês gostaram do fêmur, sabe? Eu não esperava que vocês fossem gostar tanto do fêmur. Então vamos ver o que vocês vão me dizer da escápula. Se é que vai virar uma escápula esse desenho aqui, né? Como eu estava dizendo, a escápula ela tem regiões que fazem parte da anatomia
do osso da escápula, né? Por exemplo, esse aqui é o ângulo superior da escápula. Aqui temos o ângulo superior da escápula. Aqui temos o ângulo inferior da escápula. E aqui que vem o húmero que vai para o braço. Muito bem. Essa parte aqui dentro chama-se cavidade glenoide. Olha só que nome mais lindo, né, para um osso. Aqui nós temos um tipo de osso, de proeminência, de saliência, sei lá como que eu vou chamar isso, mas que tem nome, que é o processo coracoide. Aqui, nessa parte aqui, ó, que aqui é onde vai movimentar o braço, tá? Esse aqui é o acrômio. Isso aqui, que parte, onde que fica isso, né? Para a gente entender, essa parte que eu acabei de desenhar, ela fica encostada nas costelas aqui, então tem as costelas, ó. Então ninguém consegue botar a mão nessa parte aqui, ela fica entre a escápula e a costela, que são as costelas. Anatomicamente explicando para vocês que é legal, né, essas explicações anatômicas para a gente saber aonde está esse osso, onde se encontra esse osso, em que posição ele está. Depois farei o outro lado. Bom, tudo isso aqui vai se resolvendo à medida que a gente vai depois pintando dentro e tal. O que eu preciso fazer agora, que não pode se resolver depois, é os traços mais importantes da escápula, que são essas fissuras, essas ranhuras, né? Alguns detalhes do osso. Aqui tem detalhes bem interessantes do osso, depois com forames. Forames são buracos, buracos do osso. Aqui tem umas elevações. Chororo, 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 pop, 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 pop. Chororo, 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 pop, 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 pop. Chororo, pop, chororo. Chororo. Agora eu vou desenhar a mesma escápula, só que eu vou virar ela assim, ó. Ela tá assim, eu vou virar ela assim. Certo? Então eu vou pegar este osso e vou virar ele nesse sentido. Se eu tiver sorte, desenharei ele de maneira correta. Fiz as marcações do osso. A inclinação, tem que utilizar mais ou menos a mesma inclinação do outro lado. E aqui embaixo ele tem que se parecer com esse, certo? Assim, eu vou virar, então aqui tem uma curvatura.
ângulo inferior da escápula, que também é ângulo inferior. Essa aqui é a parte posterior da escápula e essa vai ser a parte anterior. Não, deixa eu ver. Posterior da escápula e anterior da escápula, isso. Isso aí. Aqui também eu vou trabalhar a escápula nesse sentido, para cá, à esquerda agora, né? Porque eu virei a escápula aí, e algumas coisas que aparecem lá, que é para um lado aqui, já não vai aparecer. Só preciso assim, né? Deixar importante, né? Deixar essas áreas sempre iguais. E aqui eu tenho a cavidade glenoide, só que vista do outro ângulo, ela é um pouco mais aberta, porque a área posterior da escápula é assim. E aqui nós vamos ter o acrômio. O acrômio. Muito interessante o acrômio, que ele é uma continuação da espinha da escápula. Vocês vão aprendendo aí um pouquinho de anatomia. Ó, essa espinha da escápula. Depois a gente vai ver alguns detalhes da espinha da escápula. Mais ou menos isso. Né? Mais ou menos isso. Aqui nós temos a incisura. Uma incisura da escápula. Né? E a incisura, ela tá aqui. Também é uma incisura. E esse é o processo coracoide. Que é como se fosse um gancho assim, ó. Aqui não tem o desenho lateral da escápula, daria para fazer o desenho lateral visto lateralmente. Certinho aqui. Isso são todas elevações, né? Então, agora que eu fiz os primeiros traços e tal, então para entender, a escápula é aquele osso que vai ficar atrás, né, nas nossas costas, na região do braço, ali nos ombros. Essas são as escápulas. Então aqui eu desenhei a escápula e eu virei ela assim para desenhar o outro lado. Então nós temos o acrômio, processo coracoide, a incisura, o ângulo superior da escápula, o ângulo inferior da escápula.
Essa área aqui é a área medial e essa aqui é a área lateral. Então aqui vai vir, por exemplo, aqui vem o braço, né? Húmero e desce o braço aqui. Mais ou menos isso. Mais ou menos é por aí. Tem algum detalhe ainda que eu tenha que fazer, mas o osso é mais ou menos isso. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uns risquinhos aqui no osso. Para meio que a gente começar a criar os relevos e tudo mais que precisa ter dentro desse osso aqui, né? Eu estou fazendo alguns ajustes. Aí, ó, aí, isso aí. Isso aí, isso aí. A gente tem que ajustar algumas coisas aqui. Para ficarem mais perfeitas. E aqui a gente vai ter as áreas que são mais profundas, a gente vai colocar um tom mais escuro no lápis. E as áreas que são mais aparentes ou elas são mais salientes, a gente vai pintar com um tom mais claro. Então eu vou fazer uma mescla dessas duas coisas, entre o claro e o escuro, né? Porém, tudo eu vou ter que pintar, porque se eu não pintar tudo, aí vai dar uma diferença, não vai ficar bom. Enfim, mais ou menos isso. Estou aqui fazendo a cavidade glenoide. Aqui o bordo medial da escápula. A anatomia é legal porque tem uns nomezinhos muito lindos. Com bastante calma, tudo vai indo pro lugar. A gente tem que fazer a nossa parte e fazendo todo dia o que tem que ser feito. Então, se eu quero que esse meu ossinho fique bonitinho, eu vou fazer um monte de risquinho e vai chegar uma hora que fica completinho. Olha aí. Assim.
Ele trava, depois volta, depois trava de novo, e assim vai. O importante é não parar. O importante é não parar, é você dar sequência. Eu faço mais leve, mais suave os riscos. E depois, em alguns lugares, eu vou fortalecer esses riscos para ficarem mais parecidos. Aqui, por exemplo, é uma área em que vai ser bem mais escura. Já posso mostrando isso agora, né? Aqui, ó. Aqui o trabalho vai ficar bem legal aqui nessa parte aqui. Eu gosto quando tem detalhes. O fêmur, como eu disse para vocês ontem, o fêmur é muito fácil fazer o fêmur. Tem pouco detalhe no fêmur, né? Já a escápula tem várias concavidades. Depois eu passo aqui a fazer alguns detalhes da profundidade e aí vai sempre aparecer mais assim o resultado do osso, né? Então esse aqui é o acrômio. Eu acho um nome bonito para botar para um filho, né? Acrômio! Já escápula é nome de mulher, né? Podia chamar senhorita escápula. Bom, meu trabalho agora é trabalhar assim de forma a tornar tudo
apresentar os detalhes, né? Com essa passagem do lápis aqui, eu estou ressaltando detalhes. Que é muito importante nesse momento. Aqui é mais profundo que lá, então eu tenho que escurecer toda essa área primeiro, de forma homogênea, mais homogêneo possível. Depois eu retorno, faço mais... Opa, bati aqui. Mais uma escurecida desse lado aqui. E aqui, esse ladinho aqui, lugarzinho. Também sendo pintado. Sendo que tem isso aqui um pouco mais profundo.
Percebam, quanto mais eu escureço um lugar, mais profundidade ele representa. Tá mais ou menos, né? O que vocês acham? Mais ou menos? O nome desse lugar que eu estou fazendo aqui chama-se face anterior da escápula. Face anterior da escápula. Eu estou usando o lápis mais leve. Justamente para criar relevos. Aí a gente vai dando atenção a uma área, depois a outra. E isso vai produzindo essas diferenças que vocês estão observando aí, né? A importância do que a gente fala no dia a dia para o nosso cérebro. Como o nosso cérebro detecta ou entende as palavras que nós produzimos, que nós pronunciamos. Eu falo isso porque recebi bastante elogios do fêmur, que me impressionei, né? E isso produziu em mim um impacto. Tá? O impacto que produziu em mim, os elogios que foram dados para o fêmur, me movimentou a fazer escápula. Né? Pensem só, às vezes a gente está lá, não elogia uma pessoa,
Acho que não é necessário. Então a gente está como é que eu vou dizer? A gente está impedindo ou subnutrindo aquela pessoa por a gente não dar o elogio, né? O elogio ou o comentário, qualquer tipo, vai mover a pessoa de alguma maneira. Então, não falar o que a gente pensa sobre alguma coisa é muitas vezes uma espécie de maldade, né? Porque você não falando, você está impedindo essa pessoa de receber a sua contribuição. Nesse caso, quem cala não consente. Quem cala pode estar afundando a outra pessoa. Quando você cala, você isenta a outra pessoa do aprendizado, do crescimento, do impulso. Quando você cala para não magoar, você pode estar tirando a oportunidade dessa pessoa. E a sua também, porque quando você fala alguma coisa, que nem eu estou falando agora, você também aprende. Enquanto você está falando, você está articulando internamente um conhecimento. Você tem que elaborar essa informação dentro de você. Para quem não sabe, nós temos duas zonas cerebrais, Wernicke e Broca. Uma que interpreta e a outra que produz a informação, a linguagem. Então, quando você fala e não cala, você ganha também, porque você está exercitando o seu cérebro a produzir linguagem para ser mais compreendido pelo outro. Então, se você fala sobre o que pensa, você articula a linguagem dentro de você, e tanto você quanto a outra pessoa ganham em entendimento. Às vezes, em algumas vezes, é importante correr o risco de falar a verdade. Eu diria que praticamente em 99,9% das vezes. Calar
é aprisionar o outro. E falar é libertar. Você liberta a si mesmo, porque não vai ficar com aquilo trancado em você. E vai muito bem libertar ao outro, porque o outro ele vai receber essa informação que você passa e vai lá no seu interior, lá no seu cérebro. O outro no seu cérebro, né? No cérebro do outro, vai ocorrer um trabalho de interpretação dessa linguagem. Isso é crescimento. Então, eu cheguei a um entendimento de que é necessário correr o risco de falar a verdade. Em 99,9999% das vezes. Porque você se liberta. E se você se liberta, a outra pessoa se liberta também. Incrível, né? Você corre o risco de se tornar livre e feliz. Um risco bom de correr, não acho? Aqui vai ter detalhes muito interessantes. Hoje não vou terminar isso porque são 2 escápulas, né, gente? A gente vai estar fazendo uma. E diferente do fêmur, uma escápula ela tem muitos detalhes que nem comecei a fazer ainda. Eu estou trabalhando nos detalhes superficiais dessa escápula. Mas hoje eu já vou postar ela meio mal feita mesmo. Já vou postar ela em progress. Então, que eu vou... Seria assim, você não falar para uma pessoa as coisas, seria como eu não fazer uma linha no meio da escápula, eu não colocar um pouco mais de tom aqui, um pouco mais de tom ali. E fica bom quando a gente coloca o nosso pensamento, quando a gente coloca a nossa maneira de pensar. Porque a gente ajuda o outro a refletir.
E aí o outro também consegue entender o nosso ponto de vista e o nosso posicionamento, permitindo assim que entremos em um novo nível de comunicação. Olha ali, gente, cada vez aparecendo, dando mais ênfase, né? Tô dando mais ênfase a uns detalhes aqui. Compartilhar com vocês esse momento tem sido muito importante para mim, porque tem me permitido descobrir o quanto eu posso fazer tem me dado uma noção de até onde eu posso ir. Linhas suaves aqui, sempre suaves, porque eu preciso criar aos poucos a sensação da profundidade. E eu coloco muito forte, então eu perco. Eu dou uma profundidade maior, depois eu não tenho, teria que apagar, né, para retomar. Aqui temos algumas fissuras importantes na escápula. Tem uns frisos. Também importantes na escápula. E eu estava falando para vocês dessas duas zonas do nosso cérebro, que quando elas param de funcionar, tem algumas pessoas que têm problemas seríssimos nessas duas zonas. Então aquele que não entende, para de entender a linguagem, você fala com a pessoa, ela não entende o que você está falando. E tem aquele que entende, mas na hora de falar, fala algo que você não entende. Por isso a comunicação é muito importante. Quando você não fala algo para alguém, pensando que você está ali fazendo por dó, você não fala, você pensa que está fazendo um bem, mas você está castigando a pessoa. Porque a pessoa nunca vai saber o que você pensa se você não disser. E quando você fala o que pensa, a pessoa entende não só a você, como a ela mesma. E vocês, os dois, né, quando conversam, se libertam. Vocês acabam, as pessoas se libertam quando elas dialogam. Um diálogo aberto. Claro que às vezes existem conflitos pela outra pessoa não aceitar o que você está falando. Pessoal, já está aí meio adiantado o tempo e eu não consegui terminar essa escápula, mas eu vou encerrar por aqui. Já é 52 minutos, daqui a pouco acaba. E eu vou tocar uma musiquinha para vocês. A escápula já está a caminho. Amanhã a gente trabalha um pouco mais, coloca daí o lápis mais escuro, né? Esse lapisinho aqui.
E vai ficar muito linda essa escápula. Muito linda. Ops, 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 estamos chegando aí. Vamos continuar nosso desenho aqui da escápula. Não é? Essa incrível escápula que eu estava explicando, que a escápula, essa parte da escápula é a parte da fossa supraespinhal, a face anterior da escápula. Nesse lugar se insere o músculo supraespinhal. É um músculo que não tem como você tocar nele, né? Não tem como fazer massagem nesse músculo, por exemplo. Ele está entre as costas e as costelas. Aqui vai as costelas. Porém, se esse músculo contrair, você vai sentir dor nele. E para resolver o problema é com movimento. Terá que movimentar seu corpo. É a melhor maneira de trabalhar esse músculo. Então, toda essa parte aqui, onde eu estou passando, aqui é o ângulo superior. No ângulo superior, a gente tem o elevador da escápula, que ele sobe pelo pescoço. É um dos responsáveis pela dor na nuca, na dor de cabeça. É esse músculo que se insere aqui em cima. Ele vem para cá. Depois vem outros músculos, como o trapézio, né? E hoje vamos fazer o outro lado. E vamos aprender outra musculatura que a gente tem do outro lado da escápula. Sempre tem o que melhorar, né? A gente sempre vai encontrar alguma coisinha que gostaria que ficasse melhor. Então, por isso, chega um momento que tem que dar um basta, um stop, dizer, não, tá bom assim. Mesmo que não seja 100%, porque senão a gente não vai adiante, né? A gente não consegue fazer mais nada, fica só no mesmo lugar. Então, esse lado aqui é um lado que temos que trabalhar ainda, da parte da sombra. E vamos estudar um pouquinho quais são os músculos que são inseridos nesse lado. Aqui a escápula assim, e aqui ela foi virada. Então, se ela foi virada, aqui é realmente lá nas costas, ó, como se aqui fosse o lado esquerdo da pessoa. E aqui vem o ombro, esse é o ombro que sai o húmero, ele vai descer aqui. Tem a cabeça do húmero que vai entrar nessa cápsula aqui, que a gente chama de cavidade glenoide. Ele se encaixa aqui. E nessa cavidade glenoide que é possível o movimento, que eu estava explicando, que quando o movimento vai subindo, ele vai bater aqui em cima o braço, né? Quando bate aqui em cima tem que mover tudo. Inclusive, pessoal, a escápula. A escápula, ela é um osso solto no nosso corpo, ele não está, como é que eu posso dizer, assim como o braço inteiro, né? Ele não está conectado como as outras partes, como os outros ossos, que tem uma articulação, né? A articulação, a escápula, ela não tem uma articulação em cima do restante, então ela é como se fosse flutuante, né? É uma articulação, é como se fosse falsa, ela não está ali, certo? Vamos continuar desenhando aqui.
Aqui eu vou colocando assim de leve para que a gente possa não fazer uma coisa lisa, não pode ser liso. Aqui tem que ser realmente muito cheio de ranhuras nessa parte aqui. Depois eu vou entrar com outro lápis e vai ficar um pouco melhor de ver isso. Então, o que a gente tem aqui? Esse lado é o bordo medial da escápula. Aqui vai estar a coluna vertebral. Bordo medial e bordo lateral da escápula. Medial e lateral. Aqui o ângulo inferior, tem um ângulo e ele é inferior, porque é embaixo. E aqui o ângulo superior. Inferior da escápula, superior da escápula. Dois ângulos bem interessantes aí. A escápula. Aqui, como é a parte das costas, né? Essa parte ela é possível ser palpada. Nós podemos tocar essa parte. Ela é uma parte que a gente sente quando passa o dedo. É a espinha da escápula. Eu vou desenhar um pouquinho mais para que a gente possa enxergar mais, né? A espinha da escápula. Aqui nós vamos ter a espinha da escápula. A espinha da escápula praticamente ela faz uma divisão da escápula, né? A parte superior e a parte inferior. Então, nesse lugar aqui tem a fossa supraespinhal. E nessa parte aqui, desculpa, essa supraespinhal em cima e embaixo a infraespinhal. Então, inferior e superior. Infraespinhal e supraespinhal. Esses dois nomes são interessantes porque a partir deles se gera o nome dos músculos que estarão aqui. Que é um músculo que vai contornar essa parte e ele vai ir lá para o húmero, para a cabeça do húmero. Para esse músculo poder estar inserido no osso, o osso não pode ser liso, ele tem que ter algumas partes que permitam que o músculo possa se aderir nessa borda aqui. Aqui vou fazer um pouquinho assim, fazer umas linhas nesse sentido, que vão dar a sensação de convexo. Ele tem que parecer convexo nesse lado, certo? Depois eu vou ajustar a tonalidade, até usando a borracha, dá pra gente fazer isso. Então, esse lugar onde eu estou passando o lápis aqui, é o lado que vai se inserir uma musculatura. Essa musculatura, ela faz parte
a musculatura que movimenta o braço. Então aqui, como é a parte inferior, nós vamos ter o músculo infraespinhal. E aqui em cima nós vamos ter o supraespinhal. Então, dois músculos que vão mexer com o ombro. Vão fazer parte do manguito rotador. Vamos trabalhar com a rotação do ombro. Rotação interna, rotação externa. Um movimento pouco usado, pouco utilizado. Então, a escápula ela tem a espinha da escápula, o acrômio, a cavidade glenoide, o infra e o supra. A fossa infra e a fossa supra. Se você for pegar um livro de anatomia, num livro de anatomia você vai encontrar essa musculatura, né? Porém aqui a gente está vendo só o osso e a gente não está vendo ainda a musculatura, né? Mas eu estou comentando para vocês aonde que vai cada parte. Daqui vai sair um músculo chamado redondo menor. E aqui mais para baixo o redondo maior. Daqui e aqui. Aqui vem o supraespinhoso e o infraespinhoso. Infraespinhoso e infraespinhal. Essa é uma parte aqui um pouquinho mais difícil de desenhar, porque o acrômio aqui ele está sendo visto mais fino lá no fundo, porque ele começa aqui. Como é que eu vou explicar para vocês? Isso aqui é porque o acrômio ele está... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa mostrar. Aqui. Ele não está assim, né? Ele está assim. Então, ele começa aqui e vai para lá. E todo cuidado é pouco para que fique tudo bem aqui. Que fique bem desenhado, fique bem bonito. Que represente realmente a parte óssea. Aqui eu vou passar linhas nesse sentido, mas depois eu preciso que não seja limpo assim, sabe? Eu vou precisar que tenha
bastante buraquinhos do osso. Veja que a escápula já é o terceiro dia. Levei 2 dias para desenhar uma escápula. Estou no segundo dia dessa escápula aqui. Não estou com pressa para terminar, não. Eu apenas estou fazendo de maneira que fique boa. Que a gente possa aprender também, né? Não só ficar desenhando e que eu possa comentar sobre a escápula. Então, eu estava falando, o manguito rotador é aquele que dá dor no ombro. É a musculatura que você tem que deixar forte para não dar dor no ombro. Ó, aqui tem muitos buraquinhos, sabe? Muitos buraquinhos. Geralmente um osso, quando tem bastante buraquinhos, é porque ali entra as veias, as arteríolas, que é da corrente sanguínea, que vai permitir alimentar o osso. Poderia dizer que osso alimentado é osso feliz. Ai, ai, ai. Aqui chega a ser uma área até escura, né, do osso, pela constituição que ele tem, constituído desses buraquinhos, desses foramenzinhos. Aqui é bem importante fazer algumas linhas assim. São linhas anatômicas. Elas realmente existem. O osso aqui ele não é retinho, sabe? Não é lisinho. Como o fêmur, assim, o fêmur é um osso bem mais liso. Posso considerar o fêmur como um osso mais liso. Esse é um osso mais áspero. Aqui embaixo do acetábulo tem uma cápsula articular que ela amortece essa pressão que o braço vai exercer quando ele subir, quando ele for levantado, né?
uma estratégia. Você pinta e depois apaga, porque na hora de apagar você não apaga tudo. Tem umas partes que você deixa. É um tipo de efeito que não conseguiria fazer só com o lápis, né? Bastante relevinhos, coisinhas bem... É interessante você pegar papel aí e fazer a tentativa de desenhar ossos, né? Pode até pegar um osso de galinha em casa, tentar reproduzir o osso da galinha. Assim, linhas leves. E aqui aprofundar um pouco. Aqui é uma área com bastante ranhuras. Tanto escuras como claras, por isso eu vou usar borracha para gerar a parte clara. Buscar o máximo de detalhamento. Buscar bastante detalhamento. Como aqui, ó, que eu fiz pontinhos, sabe? Buscar esses detalhamentos é importante para o osso parecer um osso. E usar a borracha branca também. Estou ainda trabalhando com esse lápis aqui. Aqui é interessante, tem um furinho aqui, ó. Um forame, por onde vai passar as inervações, as veias, tudo. Vão passar por esses furinhos. Tem furinho aqui para cima também. Aqui é o processo coracoide.
o processo coracoide. Bom, logo eu vou entrar com o lápis mais escuro. Só vou terminar agora aqui o ângulo superior, a fossa supraespinhal. E levemente eu vou criando essa área muito importante. Aqui em cima, o ângulo superior da escápula, eu falei para vocês. Aqui se insere o elevador da escápula. Vai levantar a escápula. E como ele levanta a escápula, ele tem que estar inserido na nuca, na cabeça, e é ali que vai doer. Então a massagem nessa área produz um relaxamento na cabeça, e aí a pessoa vai sentir menos dor de cabeça. Porque massageou aqui na escápula. De vez em quando eu escapo de escápula. Acabo indo para outra escápula. Eu acabo vendo coisas que, né, sem querer, eu começo a ver algumas coisas que deveriam estar em alguns lugares e não estão. Essa é uma área que eu vou escurecer bastante. Aqui, ó, é como se fosse uma pista de skate. Eu de novo. Criando côncavo.
Tá, hoje, as pessoas queridas chegando. Então, aqui um pouco mais de profundidade, eu coloco um pouco mais de sombreamento. Aqui eu vou fazer pequenos traços nesse sentido, porque são fissuras no osso, são várias fissuras que tem aqui. Vou puxar o lápis mais escuro. Vou começar pelo bordo medial da escápula. Esse lápis aqui nem precisa apertar, ele já encostou, ele já está colocando aí a densidade de cor, né? Eu vou aumentar a tonalidade aqui. Agora como se eu estivesse dando personalidade para o desenho, né? Estou criando mais forte, né? Vai ficar mais nítido algumas coisas. Outras menos.
Aqui eu não posso pintar muito porque é uma área côncava, então ela está mais iluminada. Neste caso em específico, vou passar o papel higiênico, porque essa parte do osso ela é mais lisa, diferente desse aqui. E agora vou aumentar sutilmente essas áreas escuras. Aqui o trabalho de formiguinha aqui para fazer o ossinho parecer ossinho mesmo. Aqui o osso, né, é mais escuro por ter muitas fissuras, não porque tem a luminosidade. Também é liso, então eu vou ou papel higiênico ou esfuminho, né? Posso usar o esfuminho também, ó, para áreas um pouco menores. Estou trabalhando aqui a espinha da escápula. Aqui é côncavo. Vou intensificar a linha da borda.
E aqui escurecer um pouquinho mais. O processo coracoide, com o músculo coracobraquial que vai passar aqui. O esfuminho, a gente pode utilizar ele para escurecer áreas também. Aqui eu estou passando com lápis preto para mais o 6B, né? Para dar o sentido das fibras do osso, né?
Que bonitinho! Aqui, se eu passo a borracha assim, ó. Assim, bem em pé. Eu crio uma área aqui, ó, de relevo, tá? Vai ficar assim. Mais alguma coisinha que tem que fazer aqui. E basicamente é isso, né? Hoje, dia 25/7. Está aí as duas escápulas, quer dizer, a mesma escápula, só vista dos dois ângulos. Já estou encerrando, né? Porque está chegando a hora e daqui a pouco eu quero ir ver o meu filho fazendo a live dele sobre os números matemáticos, multiplicação do 9 hoje. Interessantíssimo. Olha aí. Essa é a escápula, minha gente. Muito obrigado pela presença de vocês, por terem ficado aí todo esse tempo, aguentando que esses nomes estranhos que tem na anatomia. E é isso, né? Porque fiz as duas bem certinhas. Se a gente vira, né? Elas ficam mais de comprido assim. Mas estão aí.